Olá a todos. Estrelas, hoje estamos aqui para a segunda sessão do podcast Astralmente, entre mim, Saúl e o Pedro. Hoje, no podcast de hoje, vamos analisar o fim de uma etapa que aconteceu no céu. Estou a falar do fim das temporadas dos eclipses em Escorpião, que, como vocês têm sentido, principalmente esta semana, podem ser bastante intensos. Quando nós falamos em Escorpião, falamos sempre de intensidade. E porquê é que nós chamamos o título Fim dos Eclipses da Falta? Porque este ciclo de eclipses que começou já em maio do ano passado, e depois teve o seu segundo em novembro e o terceiro e final esta semana, ontem precisamente, quinta-feira, hoje estamos a gravar sexta-feira, caracteriza-se, qual é o prognóstico que estamos a sentir esta energia? Por um lado, existe um sítio onde uma área da nossa vida, um tema da nossa vida, onde nós sentimos uma falta, onde há tipo um dreno, algo que nos puxa toda a nossa energia e nos consome. E, e isso, ao mesmo tempo que acontece isto, na área de vida oposta do mapa astral, existe uma área que sentimos uma frustração. Sentimos uma frustração porque as coisas, os nossos desejos e os nossos sonhos nessa área de vida não estão a ir à velocidade ou na direção que nós pretendemos. E então, estrelas, isto é caracterizado, por um lado, uma frustração e, por outro lado, um sentimento de falta ou de carência ou de sentirmos drenados. É quase como se fôssemos sugados em alguma área. E então, para vos dar dicas e conselhos de como deixar esta energia do eclipse para trás, porque nós já sabemos que os eclipses, quando acontecem, podem durar, a gente pode estar a reverberar nessa energia durante 6 meses e a gente não deseja estar 6 meses nesta energia. Então, por isso, fica aqui a sugestão do vídeo para ouvirem esta conversa e, no fundo, tentar-vos ajudar com dicas. Olá, Pedro, como é que tu estás, meu amigo? Olá, sou uma vez mais, olha, agradecer o convite de estarmos a fazer estes encontros e estas conversas, porque parece-me muito interessante e crescemos bastante a pensar, a tentar colocar, acrescentar ao nosso ponto de vista o ponto de vista do outro, não é? Verdade. Nós também falamos muito fora aqui do, do podcast Exato. e tem sido muito enriquecedor. Estava Então tudo deixa-me aqui. perguntar-te, já queres pôr para trás este ciclo energético que começou desde maio do ano passado, de haver uma área da tua vida onde te sentes tornado e a outra onde as coisas não andam à velocidade que tu queres? Claramente, claramente, claramente. E é o sentimento que tu definiste é mesmo de frustração, porque é como se tu esperasses, e se calhar mesmo antes dos eclipses, é como se, pelo menos no meu caso, intuitivamente, tu sentisses que há mudanças a vir, e isso vê-se, aliás, acho que ficou muito visível com a pandemia, não é? Exato. O facto de haver pessoas que voltaram ainda mais atrás, em alguns aspectos, não é? Regrediram no seu próprio comportamento, e outras que estão a sair e que estão a procurar formas alternativas de encarar a vida e de ver a vida. E isso muitas das vezes traz essa vontade de acontecerem certas mudanças que têm a ver se calhar com o teu subconsciente daquilo que tu queres, daquilo que tu desejas, e depois quereres isso rapidamente, e isso não acontecer ao ritmo daquilo que tu imaginas ou imaginarias que querias que acontecesse. Sim, sim. E acho engraçado estares a falar sobre isso, pronto, a questão da pandemia, porque, no fundo, estes eclipses acontecem no eixo sul, ou seja, do que temos que desapegar, do que temos que largar, em Escorpião. E Escorpião está muito associado a esta energia da transformação.
E é Uhum. engraçado vir uma energia de transformação, uma energia de mudança, precisamente depois de uma temporada em que supostamente, ou seja, é como se aconteceu o que aconteceu, mas agora é que vem a mudança, ou seja, aconteceu o que aconteceu, mas agora há que mudar tendo em conta tudo, no fundo, tudo o que aconteceu. Sim, eu não acredito em coincidências e, portanto, de alguma forma, isso vai bater um pouco àquele nosso primeiro tema, de determinismo e livre-arbítrio. O resultado está feito. Agora estamos a viver o jogo, alguns com a noção de que o resultado está feito, mas estamos quase todos no drama. Não sei se estou a conseguir passar a ideia, mas depois posso tentar clarificar. Mas estamos todos no drama de como é que nós vamos chegar ao resultado. E acho que a frustração é essa, é o não perceber o como. E às vezes o como é deixar fluir. E para deixar fluir, isso exige uma transformação interior enorme, porque nós fomos ensinados a controlar, não é? Sem controlar tudo, exatamente, Tudo, todas as a variáveis. controlar tudo. E nós não. A única coisa que tu controlas efetivamente é a tua gestão pessoal, de desenvolvimento pessoal, e mesmo assim nem sempre consegues perceber ou dar o ritmo que tu gostarias, não é? Pedro, olha, eu apenas posso dizer-te que sinceramente, na minha opinião, estás na vibração certa, porque este último eclipse que aconteceu é precisamente no eixo touro-escorpião, não é? E os próximos, que vão acontecer para os próximos 2 anos, voltam ao eixo carneiro e balança, com o nódulo norte em carneiro, ou seja, em que temos que ser nós a trabalhar a nossa iniciativa, temos que ser nós a trabalhar a nossa liderança. No fundo, é a energia do guerreiro que abre os caminhos, e temos que desapegar ou largar tudo onde nós estávamos confortáveis e que não queríamos mexer. E, Eu não sei se e, estávamos, e, e desculpa certas, interromper, e de uma certa dependência. não sei se estávamos confortáveis. Ah, Exato. não sei Tem se mais estávamos essa. confortáveis. Uma vez alguém me deu uma imagem, passou a ser uma imagem, a gente fala muito de estar confortável numa zona desconfortável, e às vezes há pessoas que estão literalmente sentadas num cadeirão cheio de picos, mas estão tão habituadas, aquele desconforto tornou-se tão próprio daquela pessoa. Percebemos claramente que está desconfortável, mas não tem força para sair do cadeirão cheio de picos. Que é isso que está a acontecer. E isto é muito engraçado. Olha, só aqui parece que está completamente ao lado, mas sabes que o nosso organismo, em termos de doença, ou és reativo, por exemplo, quando o teu sistema imunitário é pressionado, tu reages logo, e Certo? isso é um sinal de vitalidade. Ou acabas por ter ali uma fase intermédia em que tu te começas a adaptar, e a última fase é quando o teu organismo já não reage nem dá sinais. O que é que isto quer dizer? Que muitas das vezes o facto de nós ignorarmos uma série de sintomas, vai fazer com que te habitues àquela patologia ou àquela pressão, que vai originar com que o teu organismo já acabe por não se defender. E é assim, por exemplo, que tu dizes: epá, aquela pessoa parecia tão saudável e agora apareceu com um tumor brutal na cabeça. O tumor não apareceu de um dia para o outro. Claro. O tumor levou anos a instalar-se. Só que como a pessoa se habituou, não, deixou de estar reativa, deixou de haver pressão no sistema imunitário, o corpo deixou de dar sinais, e então quando tu acordas já é demasiado tarde. Sim. E eu penso que neste eclipse, se calhar, é um pouco isso. Ou tu tomas consciência de que há coisas que tu tens que largar mesmo, que são coisas que tu estás habituado a ver, que tiveste uma vida inteira, se calhar, ou grande parte da tua vida, a conviver
com aquelas emoções, com aqueles pensamentos, com aqueles comportamentos. E isso vem ao cimo, e tu ou te agarras àquilo e baixas a tua vibração e tens medo de sair do cadeirão com picos e habituas o teu corpo para estar todo ensanguentado já, mas habituas o teu corpo a estar ali até ele não ter capacidade nenhuma de sair ou de reagir. Ou tu olhas para aquilo e vês, ok, são áreas que eu tenho que trabalhar. E isto, muito resumidamente, é ou tu elevas a tua vibração ou tu baixas a tua vibração. O que eu acho é que não vais ficar. Não, os tempos não estão para mornos, não é? Ou tu és muito frio ou Sim, tu és muito quente. Não é é? verdade, é verdade. Mesmo tipo, tu sabes que vem uma cheia, não é? Ficas à espera em pânico, e tentas te proteger da melhor maneira e ficas ali à espera que aquilo passe e que tu consigas sobreviver, ou lanças-te loucamente em direção à cheia quase com um ato de suicida, ou tu percebes que tens que ir para um ponto alto. Tens que ir para um ponto alto o mais depressa possível, porque é a única forma de tu lidares com uma cheia. Acho engraçado. Pronto, isso é verdade. E agora e aqui voltamos também a bater na tecla da sessão passada. Neste eclipse, a gente olha para os mapas e vê, ok, o eclipse vai acontecer ao dia 5, 5 do 5, não é? Lua cheia em Escorpião. Nós aqui na astrologia podemos olhar para o mapa e ver quando é que o acontecimento vai acontecer. Ou seja, que era o eclipse em Escorpião, havia este sentimento de falta, este dreno, este cansaço, esta falta. Iria acontecer nesta semana, porque o eclipse foi ontem, dia de lua cheia em Escorpião, dia 5. Eu vi isto no mapa, sabia que vinha aí, eu preparei-me da melhor maneira, mas aconteceu a mesma dreno e aconteceu a mesma falta. Claro que eu não deixei que a minha vibração baixasse, estás a perceber? Mas o dreno e a falta aconteceu na mesma. Se sentiste o dreno e a falta, a tua vibração baixou. Tu podes ter consciência dessa quebra, e como tens consciência dessa quebra e tens ferramentas suficientes, tu consegues elevá-la novamente. Sim, Há uma. provavelmente foi Sim. isso. A tua liberdade está na forma como tu vives as coisas. Entendes? Há coisas que tu vais passar por elas, quer tu queiras, quer não. Aliás, eu nem costumo dizer assim. Tu, de alguma forma, queres sempre passar. E eu sei que vou dizer uma coisa altamente polémica e que poucas pessoas vão compreender. Mas olha, é o que é, como tu costumas dizer. É o que é, exatamente. Nós passamos sempre pelos sítios onde queremos passar. E eu aqui posiciono-me muito na linha transpessoal. E na linha transpessoal tu não tens só o inconsciente, o subconsciente, o consciente, e o Freud falava no super eu, mas é no super consciente, naquilo que na espiritualidade se chama eu sou, ou na superconsciência, que é uma consciência que é inconsciente, tu não tens acesso a ela, tal como não tens acesso ao inconsciente, podes ter acesso ao teu inconsciente com determinadas técnicas e também podes ter acesso ao teu superconsciente com determinadas técnicas, mas disso são poucas pessoas que conseguem fazer e são viagens perigosas. É o mesmo que tu ires fazer um safari na Amazónia. Se fores sozinho, armado em esperto, provavelmente não sobreviverás, sim, Exato. não aguentarás muito tempo. Portanto, quando eu digo que as pessoas querem passar por aquilo, é porque são aprendizagens que as pessoas têm que fazer. Que elas, de alguma forma, e aí eu vejo a astrologia nesse sentido, que é estar plasmado os desafios que eventualmente tu vais ter que superar e fazer. A gente pode elevar e baixar a nossa vibração, ou seja, acontecimentos que nos marquem, que nós não estamos, ou pessoas que a gente lida, ou estes sentimentos de falta que estamos aqui a Sim. falar e de frustração, baixam-nos e nós temos ferramentas muito adquiridas através do nosso autoconhecimento para nos elevar, não é? Sim, Mas há uma coisa que é verdade, e tal como também tu disseste, se eu estou a sentir a falta, já ok, baixei. exatamente, está a baixar. Mas aqui
também é daquelas coisas que a astrologia diz. Se há aqui uma falta, significa que há alguma área, há alguma coisa nesta área de vida onde eu estou a sentir a falta que eu tenho que largar. E não estou a largar. É um bocado o conceito que diz. Da mesma maneira que se estou a sentir frustração no touro, que era supostamente o outro lado oposto, significa que eu estou a assumir uma demasiada importância no escorpião e depois quero a compensação do outro lado. Sim, E sim, é o que num dos vídeos que tu partilhaste há pouco tempo. sim, sim. Sim, E eu o que é que entendo. acontece? A mim, pronto, é verdade que eu subi a vibração, mas por outro lado também me fez ver, epá, olha, realmente ainda tenho trabalho a fazer, ainda há aqui umas coisinhas Eu para pegar e para limpar. ia-te dizer isso mesmo, que se tu vives num mundo da dualidade, porque é que nós estamos num mundo dual? Que sentido é que isso faz, não é? Para quem gosta, quem, como tu dizes num dos vídeos, quem está na espuma dos dias, quer lá saber porque é que existe dia e noite. É porque, Exatamente. é porque a Terra roda e, portanto, existe dia e noite e pronto. A noite Sim, serve ou para dormir ou para andar nos copos. exato. Ah, e o dia serve para ter que ir trabalhar ou então ir para a praia quando está bom tempo e tenho tempo livre. Mas eu costumo ver que se existe dia e noite, como é que tu valorizavas o dia se não passasses pela noite? E como é que tu valorizavas a noite se não passasses pelo dia? Esta questão de subir e descer é uma questão fundamental no desenvolvimento pessoal, para não falar na espiritualidade, que as pessoas assustam-se muito sobre isso. Há um mestre espiritual que tem uma fórmula que eu acho que é tão simples, mas que eu levei anos e anos e anos e anos a perceber isto. Qual é, Que Pedro? então é uma coisa tão simples como isto, que é porque tu dizes para ti, eu sou estável, filho de estável, concebido e engendrado no território da estabilidade. E isto tu dizes assim, mas o que é que ele quer dizer com isto? O que é que tu estás sempre, num mundo como o nosso, tu estás sempre sujeito a pressões externas e a pressões internas, porque as pressões internas ainda são mais violentas do que as pressões externas. Porque senão as pressões externas não faziam grande efeito. Mas essa estabilidade não tem a ver com a estabilidade dos acontecimentos, porque isso é tudo instável. Se há coisa que tu percebes nos dias de hoje, é que tu podes planificar tudo e mais alguma coisa, mas tens que lidar com a imprevisibilidade constante, cada vez maior. Portanto, não é no exterior que tu vais encontrar essa estabilidade. Então, onde é que tu vais encontrar essa estabilidade? No interior. E o território é o teu território interior, é a tua essência. É aí que está a tua estabilidade. Todas as grandes correntes utilizam ou a meditação ou determinados exercícios que te levam a viajar dentro de ti para que tu consigas essa estabilidade. Sim, eu estou a E, perceber. E, e o que é instável em nós? São as emoções e os pensamentos. Se tu não estabilizares isto, tu vais estar sempre à mercê dos acontecimentos. Porque tu até podes planificar para onde é que tu queres ir, mas tu não estabilizaste. Isto não quer dizer, é como uma chama. Às vezes sobe, outras vezes desce. Quando a chama é forte, mantém-se num nível bastante razoável, mesmo que baixe ou que suba, não faz grande diferença. Agora, se for uma chama instável, tu corres o risco, inclusive, dela se apagar. eu estava a ouvir, e este conceito de estabilidade, eu sou estável, fez-me lembrar muito. Era uma corrente filosófica que havia na altura do Império Romano, que era Os estoicos. estoicos, que 90% dos astrólogos eram estoicos. Porque, pronto, claro que essa filosofia estava, pronto, surgiu nessa altura, e eles aderiram a ela, aderiram precisamente para buscar essa estabilidade. E foi através, pronto, sentiu que os ajudaram, ou seja, de não deixarem, era tipo, eles estavam tão compenetrados, eu sei, eu estudei e sei, e o universo já me deu provas do que é que eu estou aqui a fazer,
do que tenho que passar. A minha emoção é o canalizador para andar a subir ou a descer. Então eu tenho que ser estável, tal como tu disseste. Aliás, isso é tão engraçado que o teu próprio sistema nervoso está preparado para isso. De alguma forma, imagina, estás a ser pressionado por uma bactéria, por um vírus, e tu tens ainda energia suficiente para combater e não deixas que a bactéria e o vírus se instalem. Há uma fase de adaptação em que o corpo acaba por se adaptar àquilo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu próprio podes aprender a lidar com a tua dor, porque a dor vai existir sempre porque é um sinal biológico, inclusive, é psicológico, mas é biológico também. Né? A dor se tu tens uma dor, é porque tens um É um sistema sinal de alerta. nervoso, sim, que te manda a informação para o sistema nervoso central e autónomo, de forma que o teu corpo possa fazer as modificações suficientes para que aquela dor seja ultrapassada. Quando passa da dor para o sofrimento, existe pensamento e existe emoção. O que é que isto quer dizer? Eu parti um braço e agora, além da dor, que normalmente iria acabar por. Mas outras começam a pensar, partiu o braço e eu agora nunca mais vou conseguir pôr isto direito e isto vai ser uma chatice. E aquilo, o teu sistema nervoso aumenta, os níveis de ansiedade aumentam a própria dor, amplificam. Então há uma área do mindfulness que trabalha isso mesmo, que é nas doenças crónicas, que têm muita dor associada e muito sofrimento, é ensinar as pessoas a lidar com essa dor. O engraçado disto é quando isso funciona, as pessoas voltam a ter muito mais qualidade de vida, muito mais mobilidade, não deixam de ter as crises, de vez em quando, Claro, mas sabem lidar com elas de outra maneira, estão preparadas para elas de outra maneira. E é isto que estás a falar. é Portanto, o verdade. teu próprio sistema biológico está construído para que tu possas fazer isso. Ora, sinceramente acho super interessante a maneira como esta conversa está a correr, porque se nós analisarmos mais a fundo este eclipse, nós começámos a nossa conversa pelo sentimento de falta, não é? Por algo que Hum. nos drena, algo que nos puxa e acaba por nos descompensar e baixar a energia. Mas o nó do norte está em Touro, não é? O que é que Touro representa? Touro representa a estabilidade, onde nós não queremos a mudança. Portanto, a principal dica para deixarmos este ciclo de eclipses para trás, de muita falta, de carência, de dreno, achei a tua frase maravilhosa. Eu sou estabilidade, sou Eu sou filho de estável, eu sou sou estável, estável, filho de estável, concebido e engendrado no território da estabilidade. da estabilidade. Acho que é a melhor frase como mantra para deixar esta energia de escorpião que nos baixou, nos dominou, para trás. Mas tu disseste uma coisa importante, a vontade. Também há aqui outra característica que é a vontade. Sem Claro, vontade, tu podes ter as ideias que tu quiseres, que não sais do mesmo sítio. E tu podes sentir as faltas que tu quiseres, que sem vontade de perceberes que há coisas que tu tens que largar para não sentir. Isto é muita. Olha, até parece um paradoxo. É porque eu pessoalmente eu tenho sentido isto. Se eu não largar determinadas coisas, se eu não largar determinados comportamentos, se eu não largar determinados pensamentos, se eu não largar determinadas emoções, essa falta vai se sentir, fazer sentir ainda com mais força. Ou seja, e geralmente nós associamos a falta a um vazio. Ok, mas eu posso ter a minha despensa cheia, e está mas lá o está vazio. cheia de porcaria. E quando preciso de um alimento específico, ele não está lá. E eu sinto essa falta. É verdade. E é engraçado estás a dizer isso porque este. Achei, e é fantástico, porque isto é o seguinte: a zona onde nós sentimos o cansaço, onde sentimos drenados, é no fundo um alerta que
há algo ali, naquela área de vida, naquele setor, que tem que ficar para trás. Isso é que é o engraçado. Ou seja, aquilo está cheio, estás a perceber? Às vezes até pode estar cheio demais, mas há ali uma coisa que tem que ser, tal como a despensa, em que algo tem que ser largado para vir aquilo que Sim, realmente sim. nos nutre. Aliás, essa sensação de falta, eu não sei se tu tens tido essa percepção com as pessoas que te contactam ou não, mas dos meus clientes e do que vejo à minha volta, associa-se muita confusão. E isso agora, até olha, estou a ter um insight agora e começo a perceber melhor, e se calhar isso vai-me ajudar a ajudar melhor as pessoas, que é, se tu te sentes falta, mas tens a cabeça cheia, isso gera uma confusão tremenda. É verdade. E deves sentir o vazio ao mesmo tempo. É uma coisa. E, Porque eu estou a falar também por mim, porque e, se o, essa e, o, área. e o que eu tenho também sentido é, ou seja, há alguns casos destes, como eu te falei, mas depois é o seguinte, e depois também tem outros casos que são totalmente o oposto, em que há falta numa área de vida e para compensar a falta nessa área de vida, querem que outra área de vida suporte isso. Sim. E acaba por sobrecarregar e depois ficam no fundo as duas estragadas, porque a pessoa Sim. não está a focar onde devia. Também me tem acontecido isso. Ou seja, não é. Bem, eu a nível pessoal também, inclusive, não é? Tu acabas por super investir em determinadas áreas, em detrimento de outras, quando tu sabes que a outra que seria prioritária, mas exige uma ação rápida e concisa ou seja, uma limpeza, uma organização, ah, para que possa essa área vir a ser satisfatória. Exatamente. E como tu não estás a tirar satisfação dali e parece que não consegues fazer nada em relação àquilo, porque nós temos a tendência de pensar que são sempre grandes coisas que nós temos que fazer, e às vezes são pequenas coisas, organizar e fazer, é só passar, não é? Exato, sobre um plano, exatamente. Estabelecer um plano. Então tu começas a ficar tão bloqueado naquela área que tu vais ter que ir buscar satisfação a A outras outra. áreas. E depois acabas por Nem que seja na sobrecarregar. alimentação. Nem que seja na alimentação, sim. Isso é verdade. E, e na alimentação é muito típico para quem tem muita energia na casa 2. Isso é certinho, porque compensa essa falta através de um. Porque a casa 2 pode ser valores, regra geral, as pessoas associam a valor financeiro, mas é muito mais do que isso. É tudo o que nos nutre, nos dá segurança, e pode ser os nossos valores morais, pode ser os nossos valores financeiros, pode ser a comida, porque a comida é um valor que nós ingerimos para dentro de nós. Portanto, tu disseste é realmente correto, Pedro, isso não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, Pedro, olha, vamos nos preparar aqui para fechar. Da minha parte, que esta energia que houve realmente, fomos forçados pelo universo a purgar, a deixar coisas para trás que já não nos serviam. Não sei se vocês todos já conseguiram largar o que tinham a largar, se ainda é preciso mais um eclipse ou não, mas espero que tenham aproveitado, pelo menos durante este ano e meio, que começou em sim, abril, final de abril do ano passado, e ainda se vai durar aqui mais um tempinho, mas já com menos intensidade do que foi esta semana, para perceberem o que é que tem que ficar para trás. E também deixar essa alerta que há uma área de vida onde há essa falta, que há algo aí, é a história da dispensa cheia que tu falaste tão bem, ou seja, há ali um peso por ela estar carregada, por ela estar cheia, mas algo tem que ser libertado para haver espaço para aquilo que é bom para nós. E por outro lado, ter muito cuidado com as compensações que fazemos noutras áreas de vida, onde depois nós sentimos frustração por as coisas não estarem a correr ao ritmo que a gente quer, e precisamente por esta última parte que nós falamos.
E de ti, Pedro, por isso é que eu gosto muito destas nossas conversas, nós dois, e focaste no ponto de luz que eu ainda não tinha visto, deste teu mantra do nó do norte em touro. E Então, vou-te deixar para dar uma última chega, que acho que é a melhor maneira de nós terminarmos o episódio de hoje. Porque, porque acho que é fundamental, porque para estas alturas dos eclipses, e principalmente quando nós estamos metidos no turbilhão, isto no fundo são experiências que o universo nos envia para nós acordarmos, para nós vermos as coisas. E se nós estamos tão dominados pela emoção, nós não nos conseguimos separar e ver o que é que ele nos está a querer dizer. E depois achamos tudo muito estranho. Mas porque é que eu estou a atrair isto para mim, isto tudo? Por isso é que eu também estava a dizer, era essa estabilidade, manter o zen. Se a gente baixa a frequência, tentá-la subir logo, para quê? Para estarmos atentos. E eu digo-te uma coisa, este último eclipse, apesar de, como eu te disse, também ter sentido esta falta, ter sentido este dreno, o que eu tentei fazer foi o princípio da não ação. Estás a perceber? Foi estar o máximo de observador e atento possível eh, para ver o que é que essa experiência me estava a indicar. Indicar, ok, se eu estou a sentir uma falta, estou a sentir uma falta, por exemplo, na área financeira, ok, então há algo que eu estou a gastar os meus recursos, o que eu tenho, em algo que não vale, em que não vale a pena. Então, ok, vamos ponderar isso. Ou da mesma maneira que eu posso sentir uma frustração numa área de vida que não está a correr bem. Ok, ops, então tenho que voltar atrás porque eu estou a fazer uma compensação, estou a fugir de um sentimento de falta e estou a carregar aí nesse sentido. Por isso é o que eu te disse. E o que mais me ajudou, e eu fiz intuitivamente, e estava a fazer isso, e não estava a perceber que estava a fazer isso, mas estava-me a sentir muito bem ao fazê-lo, foi precisamente trabalhar essa estabilidade e de me pôr assim numa. Não era uma posição mais elevada, porque se eu ficasse numa posição mais elevada, eu poderia não apanhar toda a carga e toda a emoção, mas era no sentido de estar estável, no sentido de estar atento ao que se estava a passar e ao que eu automaticamente estava a conseguir deixar entrar em mim, Pedro. E agora ouvir-te isto da estabilidade, epá, fez-se mesmo luz até mesmo cá dentro. sim, eu percebo o que tu estás a dizer. A minha experiência nesta fase é muito aquilo que tu dizes, às vezes querer acelerar processos e coisas que não podem ser aceleradas, né? Até pode ser na área financeira, na área profissional. Sim, seja, há 12 áreas, Ah, pode ser sim, qualquer sim, uma. porque é o tempo das coisas e é sermos postos à prova. Quando eu falo da estabilidade, é não deixar afetar muito por essas coisas. A questão da não ação, eu percebo o que tu estás a dizer. Há coisas em que a gente tem que não agir, observar e ver atentamente, pelo menos distanciar-nos, não agirmos logo. Olha, uma das coisas que é muito difícil é não ceder à impulsividade. E a estabilidade tem a ver com isso, que é, ok, está tudo bem, eu sinto-me bem quando as coisas estão a correr bem, mas como é que eu me sinto quando as coisas não estão a correr da maneira que... Eu não gosto de dizer que elas estão a correr mal, mas gosto de dizer que não estão a correr da maneira como eu gostava Que que elas fosse, corressem. exatamente. Como é que eu me comporto? Ok? Exatamente. Pronto. Aí sim, às vezes é o princípio da não ação, tentar perceber, oh, ok, então estou a baixar a minha vibração porque as coisas não estão a ir no sentido daquilo que eu esperava que fossem. Mas o ser estável não tem a ver com a intensidade também, porque o que eu acho aqui é que para tu te manteres estável
numa determinada vibração, tu tens que saber evocar as emoções e os pensamentos certos. E se calhar é um tema para outro podcast. Mas é como se tu queres uma vibração elevada, olha, se tu queres uma chama elevada, tu tens que ter combustível que te alimente essa chama. Exato, Ok? exato, exato, Pronto. exatamente, exatamente. Então, imagina o que é uma vibração. Eu vou tentar, não sei se isto vai ficar muito claro, mas o que é alimentar uma vibração baixa? É tipo fazer um lume com caruma. Aquilo vai fazer uma chama brutal, dura muito pouco e consome-te rapidamente. Se tu fizeres um lume com madeira, deixa eu ver, uma madeira que demora muito tempo a zinho, não é? Sim, assim, o madeira de cedro, daquelas grossas, Sim. essa aí para ficar bom Demora é muito difícil. tempo a arder, mantém-te a temperatura estável e elevada, não é? Mais do que a caruma que é. É Então, verdade. hum, saber evocar os pensamentos e as emoções certas é manter-te esta estabilidade no sentido de, ok, é para aqui que eu quero ir, é neste sentido que eu quero ir, são estas emoções, e quais são as emoções? Nós acho que já falámos disso, as Já. mais elevadas, não é? E vou dizer em termos de vibração mais elevada, porque isto já foi estudado mesmo, e consegue-se medir. A gratidão, o amor e a alegria são as três principais. E alimentares com pensamentos, aí sim depois pensamentos positivos. Estás a criar essa estabilidade dentro de ti, independentemente daquilo que se passa cá fora. É verdade. E deixa-me compensar-te com as outras três negativas. As outras três negativas, que é a tal caruma, não é? A tal caruma. É o medo com o gatilho da Sim, ansiedade. sim. É, os A antigos, raiva. a inveja, que o gatilho era a comparação, e, e por fim, o oposto do amor, não é? Que é o ódio. Esse é o, não é bem o polo oposto, mas parece que porque o amor é só um e é a força mais forte, mas talvez a raiva, a Sim. Eu acho que é a irritação. raiva. Acho que é a raiva no sentido, apesar da raiva ser vista de alguma forma como uma energia de vida, porque quando tu sentes raiva, tu consegues sobreviver, né? Se estiveres numa luta e sentes raiva, tu duplicas ou triplicas a tua força. Não? É verdade. Há quem considere como uma energia de vida, mas a raiva é muito consumidora, Muito, muito, muito muito. consumidora, consome-te muita energia, portanto tu acabas o combate e cais para o lado. É verdade. E o gatilho aí é muito a irritabilidade. Sim. A É, frustração. exatamente, começámos a Frustração. falar no princípio do, E do é vídeo. isso que tu vês nestes eclipses todos. Este ano cada vez vês gente mais frustrada e com comportamentos mais violentos. Exato. Porquê? Porque então, lá está, as tais três emoções negativas que as pessoas não se habituam a gerir e essas emoções depois vão-te levar para sítios que tu não queres ir, ou seja, Sim, a aí questão da perdes aí sim, perdes o controle. controle. Porque a questão da estabilidade é isto, é assim, tu para que o barco siga no rumo certo, tu tens que manter o leme estável, não é? Porque senão vais ao sabor de uma corrente, não vais para onde tu queres. A corrente até pode levar para um sítio bom, mas pode levar para um sítio péssimo, Exato, exatamente, exatamente, exatamente. não é? É Pronto. Então a mesmo. estabilidade tem a ver com isso. Tem muito a ver com isso. E sim, essa capacidade de observação não é para todos, não, porque e quando tu baixas a vibração, se não tens consciência que a baixaste, depois para saís dali é um problema. É sem dúvida. Mas É isso eu um digo-te uma problema. coisa, isto é a minha dica para, para quem tem consultas comigo, ou para quem eu gosto, ou claro, e que nos está aqui a ouvir hoje, é assim,
Se encoraçam a palavra em eclipse, os dias de eclipse, observação a 100%. Porque, por norma, são alturas intensas. Um eclipse é sempre intenso. E este foi de Escorpião, portanto, ainda mais intensidade. Mas é preciso muito. Porque é o seguinte: é uma coisa que não sei se já falámos aqui, mas o universo fala muito connosco através das nossas emoções. E nós falamos com ele através delas, do que nós vibramos, é o que estamos aqui a Uhum. falar. E nestas alturas, quando a energia é como, pronto, quando a energia está mais forte, ou seja, tal como um dia de sol ou um dia de chuva, ele vem sempre falar connosco. E nós, para o ouvirmos, temos de estar estáveis, temos de estar estáveis, porque se baixamos a vibração, não chegamos lá, o que ele nos está a dizer, não percebemos qual é o trabalho que tem que ser feito, e às vezes, e depois às vezes acontece uma coisa muito engraçada, que é o seguinte, que são pessoas que me dizem assim, mas eu estou sempre a vibrar no positivo, eu esforço-me para fazer aquilo e isso tudo. Mas às vezes é preciso. É o que eu lhes digo. Trabalhas essas emoções e estás a falar com o universo. Então, quando é que deixas o universo te responder para dar as coisas que tu estás a pedir ou que ele tem para te dizer? Eu percebo a tua linguagem e é muito isso. E eu diria que, olhando para a forma como o via e como eu vejo as coisas, sabendo que o universo está contido dentro de nós, hum, saber escutar a nossa voz interior é fundamental. E nós não o conseguimos escutar no meio da barulheira. Isso que tu estás a dizer é mesmo fundamental. E às vezes é preciso, olha, a gente tem falado muitas vezes um com o outro nesse sentido, às vezes é preciso alguém que tenha uma linguagem e uma visão próxima da nossa para nos chamar a atenção para esses aspectos, porque mesmo quem tem alguma experiência aqui, nestas fases, é muito difícil manter a estabilidade, porque as emoções têm tanto as negativas como as positivas, se estamos a falar nos extremos, têm uma carga energética muito elevada, e se tem uma carga energética muito elevada, Hum, tanto podem afundar muito rapidamente como nos elevar muito, muito rapidamente. A ideia é não andarmos assim. Tipo carrossel, exatamente, exatamente. A ideia é não andar, porque isso é muito giro na montanha russa, mas aquilo acaba ao fim de 5 minutos. Agora, quando tu estás Exatamente, meses, exatamente, anos exatamente. nisso, o teu corpo desgasta-se, a tua mente desgasta-se. Claro, claro que sim. Bom, Pedro, olha, ficamos por aqui. Acho que foi uma conversa muito produtiva e acho que pode ajudar quem nos estiver a ouvir, sobre esta estabilidade a Olha, quem diz desculpa lá isto. interromper-te, porque ficou aqui uma coisa que eu acho que é importante que tu disseste e que eu gostava de dizer só isto, que é, há pessoas que dizem, e para mim também me parecem muito, epá, eu faço as coisas todas certinhas, Exato, exato. tenho só pensamentos positivos, e, pá, e tudo me acontece. ah, eu desconfio sempre que há qualquer coisa que não está tão certinho como isso. E porque eu acredito mesmo que é um olho dentro, um olho fora. Ou seja, aquilo que se está a passar cá dentro vai se refletir lá fora. Se houver alguém que está a ouvir isto e que acha que faz tudo certinho, porque acontece muitas vezes isso, eu estou a fazer tudo certinho e os resultados não estão a ser aqueles que eu quero, ou estamos a passar por situações que temos mesmo que passar, que é o Certo. tal determinismo, e aí, em vez de me lamentar, é aquilo que tu fazes é, uou, para, observa Tal e e qual. atravessa, não é? E atravessa, usando sempre as emoções mais positivas, e, ou então há qualquer coisa escondida. Eu descubro muitas coisas escondidas em mim, muitas vezes, não é? Há qualquer coisa escondida que nós não estamos a ver, e como usando a tua linguagem, o universo, coitado, vai dando e dando e dando, às tantas até dá de rajada que, pá, tu não me ouves, então leva lá Exatamente, isso. exatamente, exatamente. É?
Portanto, o conselho que eu dou é, sempre que tiver a acontecer alguma coisa que, que não condiz com aquilo que é o nosso querer e o nosso anseio, das duas uma, ou é porque ainda não é o tempo e a nossa carga ansiosa está a dificultar a resolução da situação, Uhum. ou nós estamos a usar uma estratégia errada. E ainda pode ser uma terceira, Pedro, Pode ser. que tem acontecido, que é o seguinte: a pessoa está com a vibração certa e sabe o que quer, mas não vem aquilo que ela idealiza e que ela materializa. E não entende que o universo tem para ela uma coisa melhor do que ela está a Pois é. pensar. Olha, acontece-me tanta vez. Estou Não, ali às voltas, às voltas, às voltas, e pá, quando desisto, ok. E de repente aparece outra coisa completamente diferente e bastante mais realizadora. Ah, sim, às vezes parece que lutamos, nós até falámos disso, é verdade, é verdade, cara, é verdade. às vezes parece que teimamos muito. Olha, não querendo alongar muito isto, mas lembro-me de uma conversa com um amigo meu, muito nesse sentido. Eu acho que também não tenho certeza se já não disse isto, mas se não foi no podcast, foi em conversa contigo, que ele dizia uma coisa muito gira que é, pá, ouve, nós temos uma equipa a trabalhar por nós, que ele falava do plano espiritual, que nos vai dando Exato. as dicas todas e o que é que a gente tem que fazer. Mas nós às vezes teimamos a fazer o contrário. E depois achamos muito estranho. Resumindo, o que ele estava a dizer é, às vezes criamos tanta resistência ao processo que não deixamos que as coisas que supostamente melhores poderiam acontecer na nossa vida aconteçam até a um ritmo mais acelerado. Porquê? Porque estamos com medos, com dúvidas, com incertezas, com e será que é isto, será que é aquilo, e não estamos nessa posição de observar como é que eu me estou a sentir. Isto está-me a fazer bem? Isto é aquilo que eu idealizo para mim? E eu tenho estado a pensar muito nos teus vídeos, que é um momento em que tu, nestes eclipses, vão-te trazer coisas que podem durar o resto da tua vida, não é? Sim, Ah, porque é assim, isto é. Imagina que este eclipse é a última curva antes da reta. da reta. E agora vamos entrar na reta, que é o Júpiter em touro, e vamos ganhar alta velocidade. E agora, das duas, uma. O final da reta, cá de chegar daqui a um ano e meio. Se tu sabes controlar a potência e sabes para ir para onde queres ir, chegas ao final da reta e fazes bem depois essa curva, ou Não vais já, espetas. ou vais já direto. Não espetas. Mas tudo depende de Sim. como é que sais desta curva. Se sais já a derrapar e apanhas e és empurrado por uma grande velocidade e já vais a tremer, a coisa tem tudo para quando houver outra curva, porque a gente sabe pronto, que é mesmo assim, as energias e os equilíbrios dos planetas é mesmo assim. Ainda ontem estava a falar sobre isso, no vídeo de ontem, que nós estamos numa zona que os astrólogos antigos era o inverno astrológico, ou seja, muitos planetas grandes em signos de. O Plutão num signo de inverno, Saturno também lá esteve, ainda está em peixe, que ainda não é primavera. Faz isso, portanto, temos que nos cuidar, Pedro. Sim, é isso, é isso, é isso, é isso mesmo. Não sei se deixamos aqui muitas dicas para as pessoas, mas também estamos abertos a que, se houver questões que possam pôr as questões, nós vamos respondendo, certo? É evidente, é para isso que cá estamos e para tentar. Esta conversa foi muito interessante e muito produtiva, pelo menos nesse sentido. Sim, isso aí foi. E, olha, da minha parte, eh, olha, mesmo que ninguém assista a este vídeo, não há, não há problema nenhum, porque graças a esta conversa já percebi que havia uma coisa que eu fazia, estás a perceber, e fazia intuitivamente, e agora já percebi, portanto, porque é que devia fazer, trabalhar essa estabilidade e o princípio de não ação
Porque faz sentido, Pedro, porque isto é o seguinte, da mesma maneira que quando está uma chuva torrencial, tu não vais para a rua de t-shirt e de havaianas, tal como não vais com um casaco com um quispo quando está a 40 graus, não é? Sim, E se há tanta energia desta que estávamos a falar, epá, a gente temos de ter cuidado, temos de trabalhar precisamente essa estabilidade. E foi muito sim, bom, foi muito bom. eu acho que sim. E aquela parte também de não compensar, não forçar áreas para Sim, compensar outras, acho que também é muito, muito relevante as pessoas conseguirem captar essa ideia. Uh, vai ajudar imenso. Tá bom, Pedro. Bem, toda a gente a arrumar a despensa. Exatamente. Um grande abraço a todos e vemos aqui em breve Um no abraço a vosso todos. podcast. Até breve.